Boa noite, tudo bem, meus amigos, meus irmãos? Eu gostaria de trazer uma palavra para vocês. Hoje o assunto eu vou falar sobre oração, né? Uma coisa muito importante que Jesus nos ensinou e nos deu exemplo. O que acontece? A gente trilha pelo caminho de Deus, né? Pelos ensinamentos da palavra dele. Nós que somos cristãos, vamos às nossas igrejas e temos nossas atividades eclesiásticas, né? Como membros, no nosso dia a dia, né? Falamos muita coisa, cantamos, louvamos, né? Nos preocupamos com vários departamentos das igrejas, que são responsáveis, são líderes. Tudo isso é muito importante numa igreja constituída socialmente, né? Lógico, é uma entidade social. As pessoas se congregam, se agregam por afinidades com o mesmo pensamento, com o mesmo objetivo, que no caso da igreja é servir a Deus, né, e propagar a palavra dele e usar o templo, principalmente, como um lugar de louvor e adoração, né? O que é mais importante é que é o nosso dia a dia, o nosso comportamento como servo de Deus, na sociedade, né? É um comportamento que não nos compromete de acordo com aquilo que nós pregamos na palavra de Deus, né? Nossas condutas, nosso palavreado, né? Nossos lugares que podemos frequentar que não é comum, né? Uma pessoa que esteja professando a Deus, embora não tenhamos dado para de ninguém, não discriminamos nem falamos quem esteja certo ou está errado, vendo nós que somos cristãos, né? Que servimos a Cristo. Mas Jesus, ele ensinou a oração. E a oração é importante em que você, na terra vida dos seus filhos, você já o ensina a orar, né? Já ensino que a oração é uma comunhão do homem com Deus, né? Nós conversamos muito, né? com pessoas, com nossos relacionamentos, amigos, crentes ou não crentes, da igreja ou não, nós temos muitos, graças a Deus. E dentro das nossas conversas, às vezes tem vários assuntos, né? Nós temos argumentos para tudo, assunto para tudo, vai do futebol, da política, da parte social, de tudo. Cada um conta um fato interessante. Nós temos tempo para tudo, né? Assuntos e tempo para tudo. Em casa a mesma coisa, nós conversamos bastante, às vezes com familiares, vários assuntos também, né? Que surgem, contam uma história que aconteceu, um fato que aconteceu, ou um fato que esteve na moda, né? Ou coisas alegres ou tristes, né? Nós temos assuntos, argumentos demais para conversarmos com os outros. Você pode passar numa festa, em que esteja numa festa, todos sentados, comendo, né? Ali, naquele momento de confraternização, nós temos ali assuntos de 4, 5 horas com um amigo, né? Você está com um amigo ali sentado e tem assunto para 4, 5 horas para você conversar com ele, para você e não falta assunto, um assunto que emenda no outro. E como é que está a sua conversa e seu assunto com Deus? Você que é crente, que é um servo de Deus, quando falo crente é aquele que é cristão, eu não estou discriminando ninguém, nem o evangelho, nem católico, nem explica ninguém. Você que é cristão verdadeiro, que serve a Jesus em espírito de verdade, de acordo com a sua palavra, como está o seu relacionamento com Deus? Você tem assuntos com Deus ou falta assunto? Como é que está a sua oração? Você que é um membro de Deus, como é que está a sua oração com Deus em casa? Senhor, muito obrigado por esse dia, pelo sol que eu estou vendo, pela noite que me deste, muito obrigado, amém? Me acompanhe. Senhor, muito obrigado por esse alimento que tu me deste, que nunca deixaste faltar. Senhor, eu estou precisando disso. E o jurei. Eu não tenho condições na minha casa de orar. Tem sim, você tem um banheiro. Na minha casa só tem um banheiro, você tem um outro quarto. Não tem outro quarto, só tem um banheiro, ou dois, não interessa. Você tem um lugar para você, na hora que você for dormir, né? Em que teu irmão, tua esposa, teu cônjuge esteja dormindo, você ora também. E outra prática que é importante a gente exercitar, orarmos juntos em família, né? Ensinar a criança a orar, por exemplo, antes da refeição. Agradeço ao Senhor, te agradeço por esse alimento, por ter chegado até a minha mesa.
Te agradeço que Ele vai me alimentar fisicamente, mas também vai me alimentar espiritualmente, porque eu estou aqui diante de Ti, te agradecendo por isso que Tu não deixaste faltar. Não importa que tipo de alimento que você está comendo, se você está comendo um arroz, feijão e ovo, que eu gosto muito, né? Ou se você está comendo uma picanha, não interessa. Se você está num restaurante, ore, não tenha vergonha não. Eu, quando estou no restaurante, fecho os olhos, né? Estou em qualquer lugar, eu fecho os olhos e estou orando. Ninguém tem nada a ver com a minha vida se eu estou orando, né? Nem ninguém é obrigado a fazer. Mas eu estou orando agradecendo a Deus aquele momento de confraternização com outras pessoas e ao mesmo tempo agradecendo ao Senhor por ter me dado aquele momento. Né? Ah, mas eu estou pagando, está pagando com dinheiro que Deus te deu, né? Você não, ninguém sobrevive sem Deus. Né? Então a oração é importante. É muito importante, por exemplo, quando meu filho era pequeno, ele pegava o telefone, era bem pequenininho, não sei que tinha 5, 6 anos, pegava o telefone e ficava pregando lá para os primos e tal, olha, é isso e tal, pregando. Né? Ele aprendeu por causa do exercício que ele vivia em casa ou na igreja, né? Quando as nossas crianças vão para a igreja, né? E lá tem as aulinhas, tem aquele confraternização e tudo mais. O importante é você dar a base no seu lar para a criança. E quando eu falo lar, não é só o lar entre as quatro paredes. O lar é quando você está com a tua família, reunido o pai, a mãe e a criança, né? Ou adolescente. Você está em qualquer lugar agradecendo. Agradecer quando você entra no veículo. Senhor, muito obrigado. Porque nós vamos viajar, vamos sair, vamos ali, vamos aqui, vamos para a igreja. Nos livra de todo mal. O exército do Senhor vai à frente e o Senhor evita acidente. Se tem um acidente, ou a iminência de um acidente, o Senhor escapa, né? Deus escape. Então agradeço, Senhor, muito obrigado por ter dado, né? A minha esposa sempre dizia, quando às vezes eu dava uma tofada, que droga, mano. Não é que droga, glória a Deus. Não estou sentindo dor, glorifica. A Bíblia diz, ela vai dizer, a Bíblia diz em tudo dai graças. Graças a Deus que eu não quebrei o pé, não quebrei o dedo do pé, né? Então, graças a Deus, em tudo dai graças. Então, nós devemos agraciar a Deus e ter comunhão, bater papo com Deus, conversar com Deus. Ah, orar sem cessar, você vai andar no meio da rua de olho fechado, não, você está em comunhão com Deus. Você está com um amigo, às vezes você fica pensando no teu pensamento, conversas que você teria ou vai ter com alguém, e você fica ali articulando, né, preliminarmente, o que você vai dizer, ou o que você... Não, e com Deus é fácil. Ele está com você, ele te ouve, você não precisa nem abrir a boca para falar em pensamentos, porque ele é onisciente, é o único ser onisciente, é Deus, ele está te ouvindo. Você agradecer, você solicitar, você pedir. E Jesus, ele não perdia tempo. Ele, mas Jesus é Deus, mas ele orava. Ele deu esse exemplo. Nós estamos seguindo o exemplo de Deus, nós estamos orando, nós estamos perdendo pelo menos 10 minutos de oração. Isso aí é um exercício que você vai. Às vezes a gente passa 45 minutos vendo a porcaria de um jogo, de um time nosso que o meu perdeu agora, porque a gente fica com raiva, que droga, que técnico, gente. Mas a gente não perde, porque é 90 minutos fora o intervalo, os repórteres lá no intervalo falando fazendo seus comentários, a gente fica até aturando aquilo tudo, e você não atura, você não se predispõe a orar pelo menos 10 minutos diante de Deus. Agora imagine, se levanta, escova o seu dente, vai no seu banheiro, faça a sua oração de 10 minutos a Deus. Mas eu não tenho assunto, acabou, a tua vida acabou. Tanta coisa você tem que pedir a Deus para te providenciar o alimento, o teu trabalho, o teu vencimento, o teu salário, né? As coisas que você tem que fazer, pedir pela saúde de um parente, de um amigo, de alguém. Né? Às vezes você está, eu sou assim, aí lembro do irmão que está precisando de oração, né? Aí eu oro por ele, Senhor, tem misericórdia de fulano, de Beltrano, né? E Deus vai agir, as orações intercessórias. Então, orar sem cessar, você está em comunhão com Deus. Em comunhão com Deus. Então, vamos ver aqui, o sucesso da oração. Nós vemos aqui que Jesus, ele era uma pessoa incessante em oração. Né? A sua comunhão com o Pai era algo que se notava, além das palavras que ele ensinava aos seus discípulos, era a oração. Mas também essa oração, ele se distanciava, né, dos seus discípulos, das pessoas, da multidão, do pequeno grupo,
ia para um lugar em secreto orar ao Pai. Jesus, ele orava, ele orava. Então Jesus mostrava a sua unidade com o Pai. Quanto constantemente, quase constantemente, ele se retirava para orar em um lugar, num deserto, um lugar secreto, longe das audiências das pessoas. Ele sozinho, ele e o Pai, ele se distanciava para orar. Ele necessitava do seu coração trazer tudo à presença do Pai. Todo Jesus levava a presença do Pai. Ah, mas Jesus não é Deus, mas ele estava passando o seu momento de homem em carne. E homem em carne tinha suas necessidades, a necessidade de dor, a necessidade de tudo. Ele sentia calor, sentia frio, sentia fome. Mas Jesus, ele orava ao Pai, tinha comunhão com o Pai. Ele orava, entregava tudo ao Pai, tomava opinião com o Pai, né? E nos ensina a orar, a oração, ele ensinou a orar a oração do Pai Nosso. Pai Nosso, eu falei isso na live de ontem. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, né? Então ele nos ensinou a oração do Pai Nosso, não é uma reza, não é um mantra, fazer repetitivo, não. Aquilo é para você, a cada palavra você sentir ela como viva no seu coração. O Rei Jesus, ele ensinou você a orar, não é para orar o Pai Nosso, que a gente quer orar 7 vezes o Pai Nosso, ele não quer saber disso não, isso é mantra, isso é besteira, isso é reza. Ele quer oração é você falar, você vai falar com Deus, você vai falar com Deus, né? Do seu coração, você não precisa falar alto, se você quiser orar em casa alto, você ora do jeito que você quiser, mas a oração é isso, é você orar, é você falar com Deus, né? Quem é o orador que vai ser da formatura? O orador chega lá e fica quieto? Não, ele chega lá e fala palavras, né? Então Jesus orava ao Pai, e o Pai o ouvia, né? Jesus, ele ao ressuscitar Lázaro, ele já fez uma oração agradecendo a Deus já a certeza de que Deus o ia atender na ressurreição de Lázaro. Ele orou ao Pai, ele levantou os olhos para o céu e deu graças ao Pai, na certeza de que esse Pai maravilhoso, seu Pai, iria ouvi-lo. Então João 12, 27, 28, a oração de Jerusalém em Jerusalém. Agora, entre aspas, agora, meu coração está perturbado, e o que direi? Isso ele faz, Jesus fazendo a pergunta. Não, eu vim exatamente para isso. Ele falou assim, meu coração está conturbado, e o que eu vou dizer? Está conturbado, agora eu vou largar tudo, você tem que me dar uma saída? Ele falou, não. Aí ele se corrigiu, não, eu vim exatamente para isso, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu e diz, eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. Então ele faz a oração e o Pai responde. Jesus estava angustiado, estava temeroso, mas ele orava ao Pai na sua angústia. Então na sua angústia tem que orar ao Pai também, ou na sua alegria, ou no seu agradecimento. Também tem aqui em João 12, 27, 28. Foi a oração no Getsemane. Ele se afastou a uma pequena distância, ajoelhou-se, olha a reverência de Jesus, né? Que é o Deus em carne, com reverência ao Deus, ao seu Pai, se ajoelhou em respeito a Deus, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afaste de mim este cálice. Ele sabia que a morte física dele estava iminente. E Jesus, como homem, tinha que sofrer. Ele não estava aguentando. Pai, puxa, passa de mim esse cálice, Pai, se possível. Se for da tua vontade, Pai. Não deixa eu passar por isso. Isso ele falando como homem, né? Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele orava, pedia a Deus, ao Pai, que o livrasse daquele momento, passasse aquele cálice naquele momento, mas Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Por isso que toda oração do Pai, eu te peço isso, mas seja feita a tua vontade, é sempre a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é soberana.
onipresente, onisciente, onipotente, né? Ele sabe o melhor para nós. Às vezes vamos pedir uma coisa que não é para aquele momento. Deus vai te dar, mas não é para aquele momento. Ou então não é aquilo, Deus tem coisa melhor. Ou aquilo vai te prejudicar. Ele sabe, por isso que nós temos que entregar na vontade de Deus. As orações de Jesus na cruz, quando ele foi caminhando, ele chegou até a cruz, Jesus fez oração na cruz. Olha, ele lá tinha pedido ao Pai para passar o cálice, mas seja feita a tua vontade. O Pai deixou ele indo na cruz, porque ele tinha dito mas assim é que foi para isso que eu vim, né, para cumprir isso. Então na cruz, ele falou, Pai, os homens estavam matando Jesus, estavam sacrificando Jesus, estavam debochando Jesus, meteram-lhe uma lança, traspassou seu corpo. Jesus esvaiu em sangue, eu falei isso na live de ontem, né? Ele ficou, o sangue dele se esvaindo, ele sentindo dores horríveis, porque ele era homem, naquele momento, homem em carne. Deus o abandonou naquele momento para ele sentir tudo aquilo que eu sentiria e você sente que nós sentimos nesse mundo. Ele pagou todas as nossas dores. Está lá em Isaías 53. Aí ele falou assim, o que ele fez a oração de Jesus? Pai, perdoa porque eles não sabem o que faz. Os caras algozes, assassinos, estavam trucidando, mas ele mesmo assim orava ao Pai, pedindo que o Pai perdoasse contra o exemplo que Jesus deixou. Deixou o exemplo de oração antes da morte. Estava na morte iminente isso acontecer. E ainda deixou o dom do perdão. Perdoa, o cara estava assassinando ele. Perdoa quem te ofendeu, quem te ofende. Perdoa, mas perdoa de coração mesmo. Não é daqui para fora, perdoa. Aí Jesus fez essa oração na cruz. E às 3 horas, Jesus clamou a ele, já estava há 3 horas depois, Jesus clamou em alta voz. Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Aí essa foi a última oração de Jesus. Jesus estava com dores horrendas, infinitas, dores insuportáveis que você não suportaria nunca, por você e por mim. Ele estava ali sentindo dor e falando, ele se sentiu abandonado pelo Pai, porque o Pai precisava abandonar naquele momento, que o Pai podia atendê-lo e tirar ele daquele sofrimento. Então ia tudo por água abaixo, o seu sofrimento e aí o plano de Deus para a nossa salvação. Mas ele clamava ao Pai para perdoar os seus avós, e ele fala, por que tu me abandonaste, Senhor? Por meu Pai, por que tu me abandonaste? Né? Em Lucas 23:46, agora vem realmente as últimas palavras de Jesus, Deus homem, as últimas palavras de Jesus antes dele ressuscitar, né? Morreu, antes dele morrer, literalmente, né? Aos 3 dias, ele falou as últimas palavras que foram essas. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, ele expirou. Que coisa maravilhosa. Um homem que veio para morrer por você, foi à cruz para salvar você do inferno. Ele fez isso tudo por você, com dores horrendas. Olha, a gente tem medo de ser preso, a gente tem medo de ser assaltado, tem medo de morrer. Todos, né? Até os animais, o cachorro vai atravessar a rua, ele tem medo, ele vê um carro, ele sai correndo, tem medo de bomba, de fogos. Imagine nós que somos homens, que temos consciência, que Deus nos deu um cérebro para programar, para pensar, para definir. Mas Jesus, ele foi no teu lugar. Pense nessas últimas palavras de Jesus, morrendo, indo para a morte, realmente física, para depois ressuscitar o terceiro dia. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e expirou. Porque o plano de Jesus, o plano de Deus da salvação do homem estava consumado ali naqueles 2 madeiros, a cruz e o Calvário. Preso pelas mãos e pelos pés, preso, sacrificado numa cruz, tal como 2 malfeitores. Não fizeram nem distinção nenhuma. Ele foi humilhado, sacrificado e humilhado pelos homens, mas ao terceiro dia, para a honra e glória do Senhor, a honra e glória de Deus, e para a tua salvação, ele ressuscitou.
ressuscitou e apareceu para vários discípulos, várias pessoas, para provar que ele tinha sido ressurreto. E quando Marcos, eles foram ver, o corpo de Jesus não estava mais lá. Aí o anjo aparece e diz, não, o que está procurando? Né? Eles pensaram que era até um fantasma. E Pedro e outro discípulo, ela foi dar uma notícia, eles correram, foram lá no túmulo, olharam, foram ver se era verdade, talvez, né? Cadê o corpo do meu Senhor? Cadê ele? Aí encontraram o paninho enrolado, Jesus já teve cuidado de não sair assim, jogando tudo no banho, ainda arrumou outro dia e saiu. Quem tirou aquela pedra? Quem? Foi Deus. Então esse Jesus ensinou a você a ter um diálogo constante com ele. Ensina o teu caminho, o caminho do Senhor, a criança, o caminho que se deve andar. Ensina ela a orar, ensina ela a orar na hora de comer, antes da refeição, antes de sair para a escola, antes de sair para um passeio. Ensina a orar antes de dormir. Filhinho, filhinha, vamos aqui nos ajoelhar, agradecer o Senhor por esse dia que o Senhor nos deu de vida, e para o papai, para a mamãe, para a nossa família, ele nos deu o alimento, ele nos deu uma noite de paz, que seus anjos, ensina a criança no caminho do Senhor. Hoje a gente quase não vê mais isso, mas é importante. A oração, outra coisa, para encerrar, o diabo, eu estava vendo uma pregação, achei interessante o que o pastor falou. O diabo não tem medo de pastorzão, pastor famoso, pastor que prega bem, multidões, tá, tudo bem, que ele prega, que ele ganha um pastor, não tem problema, o diabo não tem. O diabo não tem nada, um cantor com uma voz eloquente, cantor evangélico, cantor maravilhoso, que nós cantamos, tudo bem. O diabo não teme nada disso. O diabo teme a oração. É oração. Essa casta só sai com jejum e oração. Aliás, um dia eu vou falar sobre o jejum, que é outra prática que dentro do meio evangélico está muito, né? A pessoa fica segmentando o jejum para os pentecostais, para não sei o que. Não, você não interessa que igreja você é, se você é igreja tradicional, se você é batista, semelhante. A oração é para o servo de Deus, o servo fiel de Deus. E você faça em secreto, ninguém tem que estar sabendo, nem tem que estar com cara de doente que está fazendo jejum. Mas isso é outro assunto. Mas o que o diabo teme é a oração do servo de Deus. O diabo teme a oração, ele faz a oração faz o inferno estremecer. Se essa igreja que estamos pelo meu nome, orasse, né? Isso está lá na Bíblia. Se essa igreja do Brasil, ela orasse, esse país ia ser uma maravilha, porque todas, em vez de ficarem degradando umas com as outras, disputando umas com as outras, quem é o maior pastorzão, quem é não sei o quê, que eu sei mais do que um, sei mais, estudei mais um, é o calor, é o bispo, é não sei o quê, não tem nada disso. Se unisse em oração, tirasse pelo menos uma vez por semana, de todas as igrejas daquele horário orarem, o diabo, o inferno estremeceria. Não estou dizendo que o Brasil está no inferno, não. O Brasil está na mão de Deus. Mas o que eu quero dizer é o mundo. É o mundo. E nós não sabemos da nossa morte. Aquele avião entrou várias pessoas naquele avião. O avião caiu, ele mostrou, uma live mostrando eles filmando para a esposa ver, olha aqui, nós estamos indo. Eles filmando dentro do avião e morreram. Um time de futebol morreu dentro de um avião, quase todos. O que escapou, ficou mutilado. Né? Então, nesse momento, quer dizer que as coisas acontecem. Não estou dizendo que a oração vai livrar essas coisas, as coisas vão acontecer. Mas você tem que, quando as coisas acontecerem, você tem que estar preparado com o teu coração diante de Deus. Mas o que o diabo teme, eu falei isso só como se fosse um parênteses, mas o que o diabo teme é oração. O temor de Satanás é um crente em oração. O temor de Satanás é uma oração sincera a Deus. É aquela oração da frente, do palavra bonito, Senhor, eis que aqui, não sei o que, ou então procura palavras na língua bonita, aí tudo mais, irmão fulano, não é tão bonito. É uma oração vazia, não vem do fundo do coração, a oração tem que vir do fundo do coração, não importa como você vai orar, não importa se você vai falar uma palavra, às vezes, eu já vi crente debochando de outro crente, né, evangélico mesmo, debochando de outro crente, que falava errado. E daí, Deus ouve a sinceridade do coração da pessoa. Então, oração. Né? Quero deixar essa palavra para você, para que você possa realmente fazer o exercício de uma coisa mais importante que Jesus deixou como exemplo, até o momento da sua morte. Pai, entregou a vida na mão do
Pai, está tudo consumado no Espírito. Amém? Então, tenha uma boa noite e tenha um dia de amanhã, uma terça-feira maravilhosa na sua vida. Não esqueça de orar, não estou falando para evangélicos, da minha igreja evangélica, das igrejas, não estou falando para crentes, para pessoas que creem em Deus, né? Que creem em Jesus, são cristãos, mas que exercem a palavra de Deus de capa a capa, como tal Deus quer, como Jesus nos ensinou, né? Sem subterfúgio, sem nada. Eu sempre falo isso, porque a minha preocupação é com a minha salvação, mas com a tua salvação também, Jesus. Certo? Então, Jesus abençoe. E uma coisa que eu peço sempre é que eu não quero esquecer nunca uma coisa. Adivinha o que é? Um beijo no teu coração. Jesus te ama e eu também. Um abraço, meus amigos. Um beijo mesmo, gostoso no coração de vocês. Aqueles que eu não tenho visto há algum tempo, um beijo mais gostoso. Um beijo maravilhoso no seu coração. Amém e amém.